Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Cálculo 4. Que a partir de agora os nossos encontros serão por aqui, tá? Então, dando continuidade, o nosso assunto de hoje são os autovalores e autovetores. Autovalores e autovetores é uma ferramenta que tem importância na solução de sistemas de equações diferenciais, vai nos ajudar com esse quesito, os quais são utilizados para modelar problemas reais. Então, vamos lá, é mais uma ferramenta. O prefixo alto nas palavras alto valor e alto vetor refere-se à palavra em alemão eigen, acho que é assim que pronuncia, que significa próprio, característico. Okay? Uma definição, então. Seja uma matriz n por n, o que quer dizer isso? Uma matriz de tamanho n por n, uma matriz quadrada, que tem o mesmo número de linhas e colunas, sendo x um vetor não nulo em Rn e lambda um escalar qualquer, um número real, se a seguinte equação, matriz A vezes o vetor x é igual a um escalar vezes o vetor x, então a gente diz que lambda é alto valor e x é alto vetor de A, associado a lambda, ok? Então essa é uma definição de alto valor e alto vetor. Então vamos analisar aqui, o que seria o resultado da aplicação de A sobre um vetor x. Então, olha só, se o meu lambda tiver tamanho entre 0 e 1 e eu multiplicar ele por um vetor x, então eu terei um vetor menor que o vetor x. O vetor lambda x será menor que x, ou seja, haverá uma compressão. Se o meu valor de lambda for maior ou igual a 1, o que vai acontecer? Ao multiplicar lambda por esse vetor, que lambda é um escalar, multiplicar por esse vetor, eu vou ter um novo vetor, que é o vetor lambda x, que ele será uma expansão do vetor x, ou seja, ele vai ser maior que x. Se o meu lambda estiver de menos 1 a 0, o que vai acontecer? Vou obter um vetor que vai ter o sentido contrário do vetor x, certo? Porque vai ficar menos alguma coisa x. Esse lambda ele está entre 0 e menos 1, então eu vou obter um vetor oposto a x, né, com sentido contrário, só que menor que x. Agora, se o meu lambda for menor que menos 1, então eu vou obter um novo vetor que será oposto, terá o sentido oposto a x, só que será maior que x. Ok? Então, ressaltando aqui, se x é autovetor de A, então a ação de A sobre x será apenas uma compressão ou uma expansão por um fator lambda, na direção inicial de x. Então, o fator lambda é um escalar que está multiplicando um vetor. Então, ele vai poder comprimir ou expandir este vetor. Bom, pessoal, vamos lá. Significados geométricos. Seja uma matriz A quadrada 2 por 2, né? Olha só, você tem uma matriz, duas linhas por duas colunas. Mostre que o vetor U de coordenadas meio e 1 é um autovetor de A, tá? Bom, só para a gente lembrar, se U é autovetor de A, que é o que nós temos que mostrar, então a ação de A sobre U será apenas uma compressão ou uma expansão por um fator lambda na direção inicial de U. Bom, olha só, o vetor U tem coordenadas meio e 1. Olha só aqui no nosso gráfico, meio até 1. Olha bem o nosso vetor, ele vai começar em O, 0, vai até aqui. Esse é o nosso vetor U, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fizer uma aplicação de A sobre U, o que vai acontecer? O nosso vetor vai se expandir, ok? É isso que a gente vai mostrar aqui nesse exercício. Então, nós vamos multiplicar a matriz A pelo vetor U. Como que vai acontecer? Vou lá, copio a matriz A, o vetor U, e aí eu multiplico. Lembrando a vocês como é que a gente faz multiplicação de matrizes. Linha por coluna. Então, vamos lá. 2 vezes meio mais 1 vezes 1. 2 vezes meio é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 mais 1, 2.
2 vezes meio é 1, 3 vezes 1 é 3, 1 mais 3, 4, ok? A gente vai encontrar o vetor 2 quartos. Que aí, usando nossos recursos, nós vamos lembrar que esse vetor 2, 4, ele pode ser escrito como 4 vezes meio vezes 1, ok? Mas por que isso? Olha só, meio vezes 1 é o nosso vetor u. Então, eu vou escrever esse vetor como um vetor em função de u. Vai ficar 4 vezes o vetor u. E isso a gente observa aqui, olha. Nós temos o vetor u e depois nós vamos ter 4 vezes ele, que vai ser o vetor 2, 4. Entendeu? Ok? Como encontrar o autovetor? Bom, para isso precisamos reescrever esta equação. Seria a matriz vezes vetor x é igual a lambda vezes x, da seguinte forma. A menos lambda i vezes x igual a zero. Então, a matriz A menos o escalar vezes esse i aqui, gente, é a matriz identidade, tá? É aquela matriz em que a diagonal principal é feita de elementos 1 e o restante dos elementos é zero. Então, quando você tiver esse formato aqui, A menos lambda vezes identidade, isso daqui vezes o vetor x dá zero, então nós teremos que lambda é um alto valor e x é o alto vetor de A associado a lambda, ok? Vamos fazer um exercício. Encontrar os autovalores da matriz A. Então, é dado uma matriz A de ordem 2, duas linhas por duas colunas, e aí nós temos que encontrar os autovalores. Primeiro passo, vamos encontrar essa relação, matriz A menos lambda I. Por quê? Porque ela faz parte aqui da equação característica. Então, a matriz A menos lambda vezes a matriz de identidade, vamos ter, olha, a matriz A, lambda é um escalar, e essa aqui é a matriz de identidade, olha, diagonal principal 1, resto dos elementos 0. Aí nós vamos encontrar o quê? 2 menos lambda vezes 1, lambda 2 menos lambda, 1 menos lambda vezes 0, vai ficar 1 menos 0, que é 1, 2 menos lambda vezes 0, é 2 menos 0, que é 2. 3 menos lambda vezes 1, 3 menos lambda, ok? Encontramos isso aqui. Aí, então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular o determinante dessa relação. Olha só, determinante, barra simples, igual a zero. Como é que calcula mesmo? Determinante, diagonal principal, produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ficar 2 menos lambda vezes 3 menos lambda, menos 2 vezes 1, 2. Isso vai dar zero. Ao resolver isso aqui, gente, a gente encontra uma equação do segundo grau, certo? E a gente resolve por Bhaskara. E resolvendo essa equação, nós vamos encontrar dois valores para lambda, o 1 e o 4, ok? Então, esses são os autovalores de A, tá certo? 1 e 4. A partir dos altos valores lambda de uma matriz A, podemos obter os correspondentes autovetores x não nulos que estão no espaço solução da equação linear, ok? Então, a partir dos autovalores lambda, vamos encontrar os autovetores associados à matriz A, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo com a mesma matriz A, cujos autovalores são lambda1 e lambda4, vamos encontrar os autovetores associados. Então, vamos criar um vetor genérico, seja o vetor x, de coordenadas x1, x2, certo? Valor em x, valor em y. Utilizando a relação característica, né, a matriz A menos lambda vezes identidade vezes o vetor x dá zero, então nós temos 2 menos lambda, 1, 2, 3 menos lambda, que a gente calculou no exercício anterior, vezes o vetor x, que agora nós temos que tem as coordenadas x1 e x2, porque eu vou precisar descobrir quem são, e isso vai dar zero. E agora nós vamos substituir lambda 4, ok? Então vamos lá, matriz A. Da onde veio essa matriz aqui? É simples, ó, o lambda é 4. 2 menos 4
menos 2. Lambda, aqui não tem, então é 1. Aqui não tem, é 2. E aqui tem lambda, 3 menos 4, menos 1. Então, nós temos essa matriz vezes o vetor que vai dar 0. Aí, nós vamos multiplicar novamente. Vai ficar menos 2 duas vezes x1 mais x2. Ó, menos 2 vezes x1 mais x2. Ou 2 vezes x1 menos x2. Tá certo? Você vai escolher uma delas. Então, eu já fiquei com a primeira aqui. Então, aí eu faço x2 igual a t, que é um parâmetro. Tá? Aí, se x2 é t, x1 então vai ser t vezes meio. É só resolver esta mesma equação substituindo x2 por t. Vamos passar o t para lá, tá? x1 então vai ficar t sobre 2, que é a mesma coisa que t vezes meio. O autovetor geral associado ao autovalor 4 é t vezes, que multiplica esse vetor meio, de coordenadas meio e 1. Para t igual a 1, opa, não é t não, gente, aqui é lambda. Para lambda igual a 1, então vamos ter a nossa relação e nós vamos substituir. Onde tiver lambda, vamos colocar 1, olha lá, 2 menos 1 e 3 menos 1. Fazendo a continha, vai ficar 1, 1, 2, 2, multiplicando o nosso vetor x de coordenadas x1 e x2. E isso vai nos dar esse vetor nulo aqui, ok? Aí nós temos 1 vezes x mais 1 vezes x2. Então vai ficar x1 mais x2 igual a 0, ok? Porque ó, 1 vezes x1 mais 1 vezes x2 igual a 0. Se nós usarmos a relação 2 vezes x1 mais 2 vezes x2 igual a 0, vai dar a mesma coisa. Então, escolhendo uma delas, escolhi a mais simples, vou chegar à conclusão que x1 é igual a menos x2. E se eu fizer x2 igual a t, então meu x1 será menos t. Então, o meu vetor x será t vezes menos 1, 1. Ok? Ok, esse é o meu vetor x. Entendeu? Bom, pessoal, bom trabalho para vocês agora. Tem atividades no Ava, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? E vamos seguindo em frente. Um grande abraço a todos. Valeu! Até o próximo vídeo.